irmãos, convido vocês a ficarem de pé, que nós possamos continuar cantando, louvando ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa libertação. Amém? Torre forte,
compartilhar com você a respeito da bondade de Deus. Bondade de Deus. E na década de 90, começou a acontecer das igrejas neopentecostais, isso fora do Brasil, inclusive, a repetição de uma frase: Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Tem até uma série na Netflix que trata de uma família pastoral e de uma igreja neopentecostal em que eles repetem constantemente esta frase. E eles fazem um jogo, né? Então você passa perto de um irmão e diz assim: Deus é bom. E o irmão responde: o tempo todo Deus é bom, né? Agora, é interessante dizer que Deus é bom, e é sempre bom, Ele é sempre bom, nós sabemos disso, quando tudo está indo bem. Nós conseguimos declarar a bondade de Deus com muita facilidade. A igreja declara a bondade de Deus quando os cultos estão lotados. A igreja declara a bondade de Deus quando o batistério está sendo utilizado a cada mês, a cada 2 meses. A igreja declara a bondade de Deus quando a conta da tesouraria está totalmente tranquila e em dia. Mas será que é só assim que nós vamos conseguir declarar a bondade de Deus? E na vida particular, na vida pessoal, na vida familiar, nós também conseguimos declarar a bondade de Deus quando tudo está bem. Mas a pergunta é: e quando tudo está mal? Como que a gente tem agido quando as circunstâncias não são favoráveis? Por exemplo, vai querer entrevistar ou conversar com as famílias que sofreram tragédias em Mariana e Brumadinho quando aquela barragem rompeu. Eles questionaram certamente a bondade de Deus. Como Deus é bom se eu perdi pessoa amada, pessoa querida, de uma maneira tão brutal, de uma maneira tão inesperada? Como declarar a bondade de Deus uma mãe que perdeu o filho que estava sendo gerado ou perdeu os filhos nos seus primeiros dias de vida? Como declarar a bondade de Deus diante de um acidente que tirou o sonho de um adolescente? Ou porque ele faleceu, ou porque ficou paraplégico, tetraplégico. Como declarar a bondade de Deus diante de um exame que diz assim: foi diagnosticado um câncer e você tem 6 meses de vida? Como declarar a bondade de Deus como somos traídos pelos melhores amigos, pelas pessoas que nós mais amamos? A palavra de Deus nos diz que não importa as circunstâncias que nos cerquem, Deus é bom. E Ele é sempre bom. E é esta verdade que eu quero trazer hoje à noite, baseada em Tiago capítulo 16, versículo 18, que é a repetição da frase que eu falei no começo: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Isso não é jargão, isso é declaração bíblica, isso é verdade da palavra. E nós precisamos absorvê-la, porque isso faz parte de um atributo de Deus que nós devemos celebrar. O texto de Tiago 1, 16 a 18 diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Quero fazer um intervalo para a gente orar. Aqui ou na sua casa onde você está, ore comigo assim, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas hoje à noite. Querido Deus, que Teu Espírito Santo nos ensine hoje sobre Tua bondade. Nós te pedimos que traga uma revelação através da Bíblia, do texto que lemos, uma revelação de que Tu és bom o tempo todo. Senhor, muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e questionamos a Tua bondade, mas hoje, olhando para a palavra, nós queremos lembrar que o Senhor é Pai, que o Senhor é bondoso o tempo todo. Fale conosco. Por Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Primeira frase do versículo 16 diz assim: não se deixe enganar.
A palavra enganar é ser desviado. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. É esse o texto, não é? Na verdade, isso aqui trata-se de uma recomendação ou de um aviso. Portanto, a passagem que a gente escolheu, de 3 versículos apenas, 16, 17 e 18, passagem que nós vamos ater a ela durante todo o sermão, vamos sair dela pouquíssimas vezes, ela tem um aviso para nós hoje à noite. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Talvez você não entendeu ainda por que começa com essa advertência. É porque, na verdade, as provações, as tentações que nós sofremos podem nos enganar. As lutas que enfrentamos podem nos desviar e levar a questionar a bondade de Deus. Nós somos cheios dos porquês. Senhor, se o Senhor me ama, por que eu estou enfrentando tantos problemas na minha vida? Senhor, se o Senhor me ama, por que é que eu estou passando por essas necessidades? Senhor, se o Senhor me ama, por que tantas provações na minha caminhada? Enfim, algumas situações nos levam a perder um pouco a percepção da bondade de Deus. Quando você olha para dentro de você mesmo, seu coração está doendo, está quebrado. Você começa com autocomiseração, tendo dó de si mesmo. Aí você começa a questionar a bondade de Deus. Se o Senhor é bom, se as intenções dele para comigo são boas, se ele me ama, então por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Como encontrar a bondade do Senhor no meio de todas essas dificuldades que eu estou enfrentando? Então, hoje à noite, a palavra de Deus quer trazer para você uma mensagem conclusiva, definitiva, de que Deus é bom. Mas ela começa dizendo, não se deixe enganar. Não deixe que as circunstâncias o leve a pensar que Deus não seja bom. Nada pode tirar de nós a convicção, a certeza de que Deus é sempre bom. E esse texto vai nos dar algumas razões pelas quais eu posso ter certeza no meu coração que Deus é bom. A primeira delas é porque os dons, os presentes que Deus me dá, são bons. São bons. Olha o que diz o verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vem do alto. De onde vêm as coisas boas? Do alto. De onde vem a boa dádiva? Do alto. De onde vem o dom perfeito? Do alto. Eu poderia colocar uma frase completa, pois só a metade dela, por questão de espaço aí no nosso slide. Se vem de Deus, é bom. Se não é bom, é porque não vem de Deus. Aí você pode dizer assim, pastor, mas e quando eu enfrento uma provação que me incomoda, quando eu estou enfrentando uma luta na área da enfermidade? Deixa eu dizer uma coisa para você, e durante a mensagem você vai entender isso. Só você ficar atento que você vai conseguir compreender isso. Deus é bom, independente do que esteja acontecendo comigo. E Deus sabe o que faz, Ele nunca improvisa. Mesmo que você não entenda o que esteja lhe acontecendo, saiba que as intenções de Deus na sua vida são boas. E Ele sabe o que Ele está fazendo. E nesse texto, a Bíblia vai falar da boa dádiva. Qual é a diferença de boa dádiva e dom perfeito? São sinônimas? No original, eu tive o cuidado de pesquisar, são duas palavras diferentes e algumas traduções da Bíblia trouxeram como se fosse a mesma palavra. Por isso, elas têm significados diferentes, sim. Quais são, então, os dois significados, de boa dádiva e de dom perfeito? Boa dádiva enfatiza o doador. Quando você fala que toda boa dádiva, está dizendo o seguinte, a ação de quem dá é boa. Aquele que nos oferece algo bom.
E quando a gente diz que ele oferece algo bom, está vinculado com custo, está vinculado com motivação, está vinculado com intenção, enfim. Ele, quando nos presenteia, as suas intenções são boas. Ele, quando nos presenteia, não se preocupa com o custo do presente. Ele, quando nos presenteia, ele tem motivação pura. A gente costuma trocar presentes. Não é? Eu gosto de dar presentes. Estava hoje de manhã lembrando que, às vezes, nas nossas celebrações de final de ano, eu tento pensar em alguma coisa, levar para todo mundo uma sandália havaiana, uma faca, alguma coisa. E tem um prazer enorme, inexplicável, de dizer assim, puxa vida, eu doei alguma coisa para alguém e viver a satisfação de quem recebe. Mas a grande verdade, e isso me inclui, eu não estou fora disso, é que a gente também tem expectativas de retorno. Todos nós temos expectativa de retorno. Por isso, muitas pessoas, ao comprar um presente para o final de ano, para as famílias que têm hábito de se reunir, também compram um presente dizendo assim, será que eu vou ganhar? Né? Será que vão me dar? Você cria expectativa. A sua motivação, às vezes, é cumprir uma praxe do momento, ou então a sua preocupação é presentear, porque, afinal de contas, você também será presenteado. Eu, quando me converti, bem ali nos anos 70, 77, a Igreja Cristã Evangélica do Setor Pedro, mas muitas outras igrejas também tinham esse hábito, a gente fazia o culto do dia 31, era totalmente diferente do que fazemos hoje, tinha assembleia no culto, tinha culto, depois do culto tinha revelação de amigo secreto. Era o jeito da gente fazer festa. E tinha uma pessoa que já faleceu há muitos anos, eu nem vou citar o nome por respeito, mas tinha uma pessoa que todo mundo ficava assim, com essa pessoa eu não quero que ela saia comigo de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque um dia, revelaram amigo secreto, ele deu uma caixa de fósforo, eu nunca esqueço disso, de presente de amigo secreto. Meu pai, que também é falecido, mas meu pai falava, se eu for brincar e ele me der esse presente, eu vou ficar bravo. Meu pai ficava, sabonete, né? E as pessoas ficavam chateadas, porque elas diziam assim, eu compro um presente bom e ganho uma caixa de fósforo? Eu compro um presente bom e ganho um sabonete? O que estava tendo ali? Quem deu também pensando em receber. Quando a palavra de Deus diz para nós que toda boa dádiva vem do alto, está dizendo que vem de um Deus que não tem segundas intenções. Vem de um Deus que não está pensando na troca. Vem de um Deus que ele fez motivado pelo seu amor e pela sua bondade. Por isso, essa boa dádiva, ela é uma boa dádiva. Agora, o que é o dom perfeito? O dom perfeito, a ênfase sai do doador e passa para o presente. Ou seja, quem doa tem boas intenções e é bom, mas o presente que ele dá também é bom. Por isso, como é que eu sei que Deus é bom? Porque o que ele faz para mim é bom, o presente que ele me dá é bom. E não é só nesse texto bíblico que nós encontramos isso. Jesus, no Sermão da Montanha, termina o Sermão da Montanha no capítulo 7 de Mateus, versículos 9 a 11, dizendo assim, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Que coisa fantástica. Quando ele fala que vocês que são maus, sabem dar coisas boas, não é? Eu quero aqui honrar a minha esposa, que ontem já tarde, ela orando por mim, sabia que eu ia pregar. Ela chegou lá, o que eu achei sobre bondade, e me repartiu comigo uma pesquisa que ela havia feito, e lá estava falando, referindo-se
Há a bondade de Deus que está escrita nas primeiras páginas da Bíblia, tudo que Deus fez era bom, bom, bom. Mas quando chega no capítulo 3, a maldade entrou na raça humana, com o pecado e com a desobediência. E começa esse contraste, Deus bom, o homem mau. E aqui Jesus declara isso, né? Vocês são maus pela natureza, vocês são maus porque o pecado atingiu vocês. E mesmo sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais a mim. Meus queridos, nós temos felicidade, alegria quando os netos estão em casa, conto muito isso aqui. Eu queria fazer uma ilustração aqui usando meninos, né, os netos. Imagina eles passando um dia lá em casa, não é? E eles têm expectativas com relação ao lanche. Mas aí eles brincam, andam de bicicleta, correm para lá, correm para cá, e de repente chega, vovó, estou com fome. Aí imagina a avó, só imaginação, não é assim que acontece, graças a Deus, né? Põe então os netos na cozinha e diz, vocês estão com fome? Estamos com fome. Tá bom, tá aqui 3 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de óleo vegetal, tá aqui uma porçãozinha de bicarbonato e fermento, tem aqui um pouco de chocolate para fazer uma cobertura, os ovos também estão aqui. E eles ficam espantados, os maiores principalmente, né? Ah, mas a vovó ficou doida? A gente chega dizendo que está com fome e ela dá para nós os ingredientes. Eu pensei que tinha um bolo de chocolate suculento pronto. Você sabe o que acontece conosco em relação a Deus? É que tem vezes que Deus dá o bolo pronto. E tem outras vezes que Deus dá os ingredientes do bolo. E você sabe quando é que a gente sofre? É quando a gente olha para os ingredientes e não consegue visualizar o bolo pronto. Porque quando eu não consigo visualizar o bolo pronto, eu vou reclamar do tempo, eu vou reclamar do serviço, do trabalho que vai dar, eu vou reclamar do forno quente na hora que eu for abrir o forno para colocar a forma, eu vou reclamar de absolutamente tudo, porque eu estou com fome e queria o bolo pronto. E muitas vezes Deus está querendo nos ensinar algo e dizendo assim, meu querido, pela fé, dê uma olhada lá para frente quando o bolo estiver pronto, porque a boa dádiva de Deus e o dom perfeito de Deus precisa ser visto com os olhos da fé. Você sabe por que você reclama? Porque você não tem a visão do dom perfeito. A palavra perfeito significa completo, pleno. Se você tivesse uma ideia do completo, do pleno, você iria entender. Nós assistimos um filme, Um Lindo Dia na Vizinhança, com Tom Hanks essa semana. Assisti 2 vezes, nós assistimos 2 vezes. O diálogo desse filme me fez parar e copiar. Eu copiei vários diálogos do filme, porque não é um filme essencialmente cristão, conta a história de um animador de programa infantil, porém o diálogo é enriquecedor e totalmente cristão e bíblico. E ele faz um exercício com a pessoa machucada por dentro, ferida, e ele diz assim para aquela pessoa, vamos ficar 1 minuto em silêncio, lembrando de todo mundo que, antes da refeição, agradecendo a Deus por todo mundo que serviu para nos ajudar a ser quem nós somos hoje no decorrer do processo. Mas lá no meio do diálogo ele diz, até aqueles que você não acredita, Deus usou para o seu bem. O problema, sabe qual é? É que você ainda não conseguiu enxergar o bolo pronto. O dom é perfeito. A intenção de Deus para com você é boa e o presente que Deus dá para você é bom, mesmo que sejam os ingredientes e não o bolo pronto. Mas é bom, Deus tem propósitos bons e vai acontecer algo bom na sua vida. Portanto, eu queria convidar você hoje à noite para entender que Deus é bom, os planos de Deus são bons, os presentes de Deus são bons
e tudo que Ele faz para você é bom. E talvez depois dessa percepção você vai ler com outra cabeça, com outros olhos, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que esse versículo está nos ensinando não é que talvez Deus seja bom, quem sabe Deus vai ser bom, parece que Deus é bom. Não. Os planos dele são bons o tempo todo. Por isso o texto começa afirmando: sabemos que Deus age em todas as coisas, não é em algumas, mas em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Por isso Deus é bom. Mas tem uma segunda razão no texto para a gente ter certeza que Deus é bom. É que o caráter de Deus é imutável. Olha o que diz a outra parte do versículo 17. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O que significa essa expressão Pai das luzes? De maneira muito simples, eu poderia dizer que Ele gerou, Ele criou a luz. O mundo era escuro, um abismo, e Ele criou a luz. Ele é o Pai da luz. Ele criou as estrelas cintilantes. Ele agrupou as estrelas em suas constelações. Ele atribuiu brilho individual a cada uma delas. Ele criou as leis físicas do universo que mantém essas estrelas em seu curso. Ele sustenta dia após dia todas elas. Ele ordena o movimento dos planetas, da Lua, dos sistemas solares, das galáxias. Ele é o Pai das luzes. A Bíblia chega a dizer que Ele conhece as estrelas pelo nome. Aí eu te pergunto, se Ele conhece todas as estrelas, se Ele criou, é o Pai das luzes, será que Ele não conhece você? Seu nome, seu apelido, seu sobrenome. Ele conhece absolutamente tudo sobre você. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem a nossa cabeça. Hoje de manhã eu brinquei com o Ricardo, disse, eu só sei do Ricardo. Né? Deus sabe de todo mundo. Observe, Tiago está descrevendo que Ele não é como sombras inconstantes. Ou seja, nele não há variação. Gente, isso é fantástico. Não há nenhuma sombra de mudança. As estrelas mudam, o brilho das estrelas variam, mas Deus nunca muda. Não há sombra em volta do Pai das luzes. Não há. O sol do meio-dia é quente, naqueles dias bem ensolarados. Mas o sol, de vez em quando, uma nuvem densa esconde um pouquinho o sol. Tem noites escuras em que a lua que reflete a luz do sol não brilha. Enfim, Ele é o Pai das luzes. Mas a luz que Deus tem e que brilha o tempo todo, ela não sofre nenhum tipo de variação. Ou seja, Ele nunca muda. Aí você pergunta, e por que Deus nunca muda? Eu vou te dar uma resposta óbvia e bíblica. Você quer saber por que Deus nunca muda? Porque Ele é perfeito. Quem é perfeito não precisa mudar. Você já tinha entendido isso? Veja bem, meus queridos, Deus é perfeito, por isso Ele não precisa mudar. Eu estava lembrando aqui da história de casamento, né? Pensa aí no seu casamento. Você aqui no altar, a igreja enfeitada, os convidados bem vestidos. Não é? Você, o noivo, entra, é o primeiro, um dos primeiros a entrar, e fica aqui no altar esperando a noiva.
Depois de entrar alguns parentes, padrinhos, aí cria todo aquele suspense, né? Fecha a porta, o trompete anuncia, o coração dá uma acelerada e de repente a noiva entra. E quando ela aponta no corredor de frente para cá, eles trocam aquele primeiro olhar e certamente o noivo olha e diz: como está linda minha noiva. Tomara que fique assim a vida inteira. Só que aí a noiva olha para esse rapaz aqui que está muito bem vestido também, bonitão, fez barba, arrumou o cabelo, alugou um senhor terno, a maioria é alugado mesmo, né? E ela olhou para ele, achou ele também lindo e pensou: oh, Senhor, tomara que seja assim a vida inteira. Mal os dois sabiam que naquele dia eles estavam envelhecendo, porque o envelhecimento ele é constante, toda hora, todo dia, todo momento. E vai chegar um momento em que a força da gravidade alcança as mulheres e alcança os homens também, por isso que muitos ficam careca. E vai chegar um dia em que as rugas vão aparecer. Você sabe por que isso acontece? Porque nós mudamos. Nós mudamos. Agora, Deus, meu querido, não muda. Não há como fugir, nós mudamos. Nós envelhecemos. Mas Deus nunca muda. Ele é, de acordo com a teologia, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. E Ele não muda porque Ele é perfeito. Olha o que diz através da boca do profeta Malaquias, um texto clássico que fala a respeito do Deus que nunca muda. Ele diz: de fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Falando da segunda pessoa da Trindade, de Jesus Cristo, olha o que o texto nos diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda. Então preste atenção aqui. Se você acredita que um dia Deus foi bom, não dá para mudar mais, meu querido. Se Ele já foi bom, Ele continua sendo bom e vai ser bom até o fim, porque Ele não muda. Conseguiu entender? A palavra de Deus diz que Deus é completo, Ele não está evoluindo. Ele não tem nada para evoluir. Deus não está se tornando, porque Ele já é. Deus não está sendo mais sábio, porque Ele é dono de toda a sabedoria. Ele sabe absolutamente tudo. Deus não está fazendo anotações. Eu tenho anotações, de vez em quando vocês me veem olhando aqui para baixo. As minhas anotações estão aqui. Deus não faz anotações, porque Ele não esquece de nada. Deus não fica surpreso. Imagina Deus lá no céu olhando para a terra e dizendo assim: oh, meu Deus, não sabia que isso ia acontecer. Nós falamos isso, né? Mas Deus não. Você sabe por quê? Porque Ele nunca é pego de surpresa. Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele enxerga tudo. Por exemplo, você acha que Deus pode se tornar mais santo? Não, porque a santidade de Deus é absoluta. Ele é completamente santo. Por isso a gente não pega Deus desprevenido. Tem gente que diz: mas Deus não podia ter feito isso. Quem somos nós para dizer que Deus não podia? Ele pode tudo. Ele é soberano. Senhor absoluto de todas as coisas. Então aprenda como segunda lição de hoje à noite, que Deus é bom. A primeira é que Ele é bom porque Ele nos dá boas dádivas e nos dá o dom perfeito. As coisas que Ele nos dá são boas. Segundo, Deus é bom porque Ele nunca muda. Assim como nas primeiras páginas da Bíblia declaram a bondade de Deus e o que Ele faz, a obra de Deus como sendo boa, assim vai ser até o final. Se Deus foi, Ele é e continuará sendo para sempre. Quando a vida não é boa, Deus é bom. Quando a vida é boa, Deus é bom. Quando as circunstâncias são favoráveis, Deus é bom. Quando as circunstâncias não são favoráveis, Deus continua sendo bom.
Será que hoje nós podemos afirmar que Deus é bom pelo que Ele já nos deu e tem nos dado? Será que hoje nós podemos afirmar que Deus é bom porque o seu caráter é bom? Uma outra coisa que eu aproveito da pesquisa que a Ivane me entregou foi quando o autor disse assim: a bondade é a soma de todos os atributos de Deus. Quando você pega todos os atributos de Deus e soma todos eles, o extrato desta soma é a bondade de Deus. Mas nós ainda temos um terceiro e último para a gente comentar, que é super importante. Você sabe por que eu sei que Deus é bom o tempo todo? Porque Ele nos garante a salvação por si mesmo. Eu estava dizendo, eu tentei fazer uma frase melhor construída, mas não dei conta. Olha o que o texto diz. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Tiago aponta para a salvação como sendo uma prova da bondade de Deus. Deus é bom porque o amor de Deus em ação fez com que Ele nos desse o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar pelos nossos pecados, e aí nós recebemos pela bondade de Deus a nossa salvação. Ou seja, por sua decisão, Ele nos gerou. Não foi, você não mereceu. Ele não olhou para você e disse assim: vou ficar de olho, se ele mereceu, eu mando Jesus. Não aconteceu isso, não. A Bíblia diz que Ele simplesmente, por sua vontade e decisão, Ele providenciou um plano para garantir a salvação daqueles que creem. E quando nós entendemos o plano da salvação, nós compreendemos que o que Jesus fez foi completo, foi pleno. Por isso a nossa salvação, ela é garantida pela própria vontade de Deus. Ele voluntariamente escolheu nos salvar. Jesus Cristo voluntariamente veio ao mundo, voluntariamente, sem abrir a boca, Ele foi para a cruz do Calvário e morreu. Enfim, ninguém forçou Deus para entregar para nós a salvação. Ninguém. Foi uma decisão, um ato voluntário de Deus. Vamos olhar o que isso significa na prática. Primeiro, que Ele escolheu salvar os pecadores. Você não teria condições nem sequer de reconhecer o seu pecado se não fosse por Deus, sabia? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Tem pecador por aí que é conformado com o pecado, que não está nem aí pelo pecado que comete. Por quê? Porque ainda não foi convencido pelo Espírito. Dá aqui uma dica para você. Se você quer a conversão de alguém que você ama, ore por ele. O evangelismo tem que vir acompanhado de oração, porque senão ele vai ser convencido, mas não convertido. Para uma conversão genuína acontecer, o Espírito precisa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O texto, no verso 15, que eu não li, ele vai dizer para nós que o pecado gera a morte. Olha o que diz o texto. Então, esse desejo, tendo concebido, usou a palavra concepção, que é um sinônimo de ser gerado, que está no versículo 18. Então, o pecado, o desejo, uma vez concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Você percebeu a sequência? Desejo, gesta o pecado, aí o pecado nasce, ele é concebido. Depois que o pecado é concebido, o que vai acontecer? Ele gera a morte. O que é que diz o verso 18? Por sua decisão, o nosso Deus que é bom, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo que se fez carne. Que palavra da verdade é esta? A palavra encarnada, que é o próprio Jesus. Então, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade.
a fim de sermos como o quê? Os primeiros frutos do que ele criou. De manhã eu falei assim, tinha pouca gente, eu falei, era um bom momento da gente dar um glória a Deus. Você não acha? Por baixo das máscaras aí. Jesus Cristo, eu vou repetir para você entender e dar um glória a Deus com convicção. Tá bom? Por sua decisão, ou seja, Deus por decisão própria, nos gerou pela palavra da verdade. Agora veja a parte final do versículo, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Aleluia, gostei. O pecado gera morte, mas Deus nos leva à vida eterna. Ele nos escolheu para a salvação. Ou seja, essa salvação está garantida, está assegurada. A mensagem do Evangelho me alcançou, e a mensagem do Evangelho é vida. A boa notícia é vida para mim. Agora, resta saber, presta atenção nisso, e você que está em casa, se você ainda não passou pela genuína conversão, olha que chance o Espírito Santo, Deus está te dando esta noite. Você já nasceu de novo? Deixa eu contar para você o beabá aqui da nossa confissão de fé. Quem nasce somente uma vez, eu nasci 13 de outubro de 1959, uma vez. Morre duas. Certo? Porque ele tem a morte espiritual e a morte física. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma, e talvez nem vai morrer uma se Jesus voltar e te arrebatar. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma, que é a morte física. Porque você com Cristo tem vida, vida eterna. Isso não é maravilhoso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O segundo nascimento é obra do Espírito. E você sabe que, a minha mãe dizia que você vive e morre aprendendo, né? E depois de velho ainda chega com o descobre que você não sabe nada. Você sabe o que eu descobri essa semana? Que o novo nascimento, ou o segundo nascimento, já tem ilustração lá no Velho Testamento. Não é uma ilustração simples, não. Por exemplo, Deus aceitou o nascimento de Abel, que foi o segundo nascimento, mas ele rejeitou Caim, o primeiro. Percebe? Não é o único, não. Deus aceitou o nascimento de Isaac, o segundo filho de Abraão, mas ele não aceitou o nascimento de Ismael, o primeiro. Ele aceitou Jacó, filho de Isaac, mas ele não aceitou Esaú na linhagem da promessa, que foi o primeiro nascimento. Tudo isso é ilustrativo, mas você não acha que é interessante essas ilustrações para nos ajudar a entender que a Bíblia é uma linha completa que começa em Gênesis e termina no Apocalipse e tem lições preciosas para nós em todos os capítulos da Bíblia? Olha o Velho Testamento falando da importância do novo nascimento ou do segundo nascimento, que não é a gestação natural no útero da mãe, mas é nascer do Espírito Santo. É Deus convencendo você através do Espírito que você é pecador e que você precisa da salvação em Cristo Jesus e que se você não nascer de novo, você não tem essa salvação garantida. Mas o que você tem que fazer? Apenas crer. Quando você crê, Deus vai levar você para a vida eterna. A salvação não requer de você nenhum esforço, nenhum pagamento. Requer de você apenas fé. Toda a parte difícil Deus já fez por nós através de Jesus. Ele nos garante a salvação, meus queridos. E o texto nos termina dizendo assim: a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Uma espécie de primícias da nova criação. Primeiro fruto, amostra privilegiada. Você quer fazer parte desse grupo? Quer fazer parte dessa multidão de pessoas que vai ser considerada como os primeiros frutos, como as primícias da colheita?
o dia da colheita, o dia da ressurreição, o dia final em que o Senhor estará estabelecendo o seu reino, a eternidade será estabelecida. Nesse dia em que haverá colheita, nós seremos o quê? As primícias dessa colheita, pela fé, porque a salvação nos foi garantida exclusivamente por causa da bondade de Deus. Termino. Deus é bom. Deus é bom. Eu sei que é muito fácil a gente dizer que Deus é bom quando as circunstâncias são boas. E talvez difícil de dizer quando as circunstâncias são ruins. Mas o nosso alvo hoje é que você não esqueça nunca, jamais, que Deus é bom o tempo todo. Deus não muda, Deus dá boas coisas para nós. Independente das circunstâncias que nós estivermos vivendo, sabe por quê? Porque a gente não viu o bolo pronto ainda. Quando eu ver a bênção completa de Deus, eu vou entender agora sim, eu sei por que eu passei por tudo isso. Porque agora eu estou vendo a bênção completa. Termino com uma ilustração da história de um homem que adoeceu, não sei se a doença era contagiosa, o texto que eu li não dava maiores detalhes, mas ele foi para um hospital e ficou num isolamento durante meses, sem poder ver seu único filho e sua esposa. E esse homem sentiu muita saudade da esposa, muita saudade daquele filho que estava numa idade assim pequena, aquela idade que o pai quer estar junto o tempo todo, curtindo aquele menino, mas ele foi impedido de ficar meses com aquele seu filho. E ele conta que quando a saudade estava quase insuportável, ele viu um pedaço de madeira e começou com as poucas ferramentas que ele tinha, talvez um canivete ali, uma faca, ele começou a esculpir aquele pedaço de madeira e desenhar um carrinho de madeira para o seu filho. E ele gastou semanas construindo devagarzinho aquele carrinho. E, por final, até ele admirou do que ele havia feito, um carrinho bem bonitinho, né, de madeira, construído com muito amor, pensando no filho a cada minuto. Depois de pronto, ele então pediu a um segurança que trabalhava na recepção do hospital e disse assim: tal dia o meu filho e minha esposa virão me visitar porque foi liberada a visita. E eu queria que ele já tivesse lá embaixo a experiência de ganhar esse presente que eu preparei para ele. E aí, com a ajuda desse policial, ele embrulhou o presente, ele deu as características, o carro, o nome da esposa. E chegou o dia, chegou a hora, ele estava no segundo pavimento do hospital e de lá ele conseguiu ver o carro sendo estacionado. Ele viu a hora que a esposa e a criança desceram do carro e ele viu a hora em que, aproximando da recepção daquele hospital, o segurança foi até o menino e entregou o embrulho para aquele menino. O menino olhou espantado, mas abriu depressa, coisa de criança, curioso, querendo saber o que tinha lá dentro. Viu o carrinho, na hora que ele viu o carrinho, ele correu para as pernas do segurança e abraçou, e voltou para o carrinho e abraçou ele a segunda vez. E o pai lá de cima chamando, querendo chamar a atenção do menino, para poder já ver o menino e já contar para o menino que aquele presente era dele e era fruto do amor e da saudade que ele sentiu dele, mas o menino estava tão empolgado com o presente e com quem entregou o presente, que ele não viu o pai até que a mãe viu. E a mãe então bateu no ombro do menininho e pediu para ele olhar para a janela de cima. E naquele instante o pai disse que o presente era dele e que ele amava demais o seu filho. Qual é a lição que a gente aprende aqui? A lição que a gente aprende é que muitas vezes a gente se empolga com aquilo que Deus nos dá, mas não olha para o Senhor. Porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, diz a Bíblia. Erga a cabeça, olhe para o alto, para você ver a origem da bênção que Deus derramou sobre a sua vida. Olhe para cima. O seu pai que te deu o presente está lá dizendo: meu filho, eu te amo. É fruto do meu amor. Deus é bom. Por isso, não se deixe enganar. Não permita que as circunstâncias enganem você.
as más notícias, os problemas. Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Senhor, eu quero nesta noite te agradecer. Não tem outra palavra a não ser gratidão pela tua bondade. A tua bondade é a causa de não termos sido consumidos, de sermos preservados. O Senhor é bom, o teu caráter não muda. O Senhor é bom. Aquilo que o Senhor nos dá é bom. Principalmente a salvação em Cristo Jesus, que tem alcance eterno. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus, teu Filho amado, que pagou o preço pelo meu, pelo nosso pecado. Que saiamos daqui, aqueles que vieram a este templo, totalmente motivados, totalmente transformados, totalmente alicerçados nesta verdade de que o Senhor é bom. Que aquelas pessoas que estão nos assistindo, às vezes, teve sua atenção dispersada por algum motivo, mas que esta verdade absoluta da tua bondade possa transformar as vidas daqueles que estão nos vendo à distância. Que eles possam aproveitar. E se alguém não nasceu de novo ainda, Deus, ainda está no primeiro nascimento, que o teu Espírito gere convicção de pecado, arrependimento, transformação de vida, para que essas pessoas recebam o maior de todos os presentes, que é a salvação em Cristo. Faça isto, Pai, para a glória do teu nome. Queremos tributar a ti honra, glória e louvor, dar o crédito de absolutamente tudo para o Senhor. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Desta noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, sintam-se abraçados. Uma boa semana a todos.